Álcool, um curto prazer e um grande destruidor. Comecemos este artigo sobre o alcoolismo com uma breve historinha. Mais um dia cansativo. São 6 horas da tarde e após um dia estressante no trabalho, a única coisa que você quer é chegar em casa e descansar. Mas, conforme o ônibus avança, aparecem no caminho os bares da vida. O ônibus para no sinal e, ao olhar para o lado, você vê todas aquelas pessoas com seus copos nas mãos, sentadas, rindo. Mas eu já bebi ontem, você pensa. E hoje ainda é terça-feira. É difícil resistir. Desce tão gelada, refrescante. Só um copinho, você diz. Ainda mais depois de um longo dia de trabalho. Eu mereço. Toca a sineta e você desce do ônibus, pensando um diazinho a mais, que mal tem? Essa é uma cena comum que repercute entre as milhares de pessoas que utilizam o álcool como uma forma de desestressar. O problema está quando isso se torna frequente. O consumo excessivo e inadequado pode acarretar na dependência química, conhecida como alcoolismo. O alcoolismo é caracterizado pela vontade incontrolável de beber, falta de controle ao tentar parar a ingestão, tolerância ao álcool, doses cada vez maiores para sentir os efeitos da bebida, e dependência física, que se manifesta com sintomas físicos e psíquicos nas situações de abstinência alcoólica. O diagnóstico de alcoolismo não tem relação com o tipo e quantidade da substância ingerida pela pessoa, mas sim a capacidade de controlar o consumo de bebida. Além da já reconhecida predisposição genética para a dependência, outros fatores podem estar associados: ansiedade, angústia, insegurança, fácil acesso ao álcool e condições culturais. Por ser muito relacionado à socialização, os primeiros efeitos do álcool são euforia e desinibição. É comum que o hábito se inicie na adolescência, período em que começam a ser frequentes reuniões com oferta de bebidas alcoólicas. No Brasil, 10% da população sofre com o alcoolismo. Os homens correspondem a 70% dos casos, enquanto as mulheres a 30%. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas classificamente associados à dependência de substâncias são falta de controle sobre o uso, tolerância cada vez maior e manifestações de síndrome de abstinência. Neste último caso, a pessoa manifesta alguns sintomas quando interrompe o consumo de álcool: tremores nos lábios e extremidades, nas mãos ou nos pés, náuseas, vômitos, suor excessivo, ansiedade, irritação, podendo evoluir para convulsões e estado de confusão mental, com falta de orientação no tempo e no espaço
e alucinações. Diagnóstico. Algumas questões úteis para avaliar se o indivíduo tem problemas com o álcool são: você já sentiu que deveria diminuir a bebida? Você fica irritado quando criticam o seu hábito de beber? Você já sentiu culpado por beber? Você já ingeriu bebida alcoólica pela manhã? Se uma das perguntas tiver a resposta sim, é sinal de que é preciso investigar a questão de forma mais aprofundada. Procurar um médico é uma boa solução. Tratamento. O primeiro passo é o doente reconhecer que é alcoólatra e querer mudar a situação. Depois, a família e ou o dependente devem procurar um psicólogo ou psiquiatra, que avaliará as possibilidades de tratamento. O tratamento pode envolver a desintoxicação, que é a retirada da bebida com acompanhamento profissional, a ingestão de medicamentos que auxiliam no controle do desejo de beber e aconselhamento individual ou em grupo. O envolvimento da família é fundamental nesta etapa, pois o alcoolismo é uma doença que envolve não só o dependente, mas também todos de seu convívio. Impacto. O álcool, junto com o tabagismo, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diversas doenças. Quando utilizado por tempo prolongado, tem ação tóxica sobre diversos órgãos. O uso constante provoca danos ao sistema nervoso, podendo causar demência, bem como diminuição da sensibilidade e da força muscular nas pernas. Outras possíveis consequências são: no estômago, pode ocasionar gastrite e úlceras. No fígado, pode desencadear hepatites, acúmulo de gordura e cirrose. Nos pâncreas, gera pancreatite e no sistema circulatório aumenta o risco de miocardites, pressão alta, acidentes vasculares cerebrais e aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos. O álcool também tem relação com o desenvolvimento de câncer no trato intestinal, na bexiga, na próstata e outros órgãos. Além disso, ficam prejudicadas as relações sociais. No excesso e na ausência dele, o dependente se torna irritado, tem tremores e crises de ansiedade, que só melhoram com o consumo cada vez maior. As consequências físicas e psíquicas são evidenciadas, causando diversos prejuízos, principalmente na vida social dos indivíduos. Muitos dos dependentes químicos apresentam problemas no trabalho, em casa e comportamento agressivo, levando ao aumento de número de homicídios e acidentes de trânsito. Além disso, as doenças consequentes do uso prolongado são inúmeras, como úlceras, varizes esofágicas, gastrite, cirrose, perda da força muscular, hipertensão, pressão alta, impotência e infertilidade. Transtornos mentais, de humor, do sono também são comuns, além da disfunção sexual. O uso crônico da bebida alcoólica pode também acarretar em sinais de abstinência pela falta da substância no corpo, como tremores, câimbras ou formigamentos, ansiedade, depressão, insônia
e irritabilidade. Por tudo isso, o alcoolismo é considerado uma doença e, como tal, necessita de tratamento. É necessário estar atento ao diagnóstico precoce e rastreio a partir dos exames clínicos e laboratoriais para que a saúde do indivíduo seja restaurada. O tratamento exige tratamento que envolva equipe multidisciplinar, médicos, psicólogos, psiquiatras. O estímulo à não recaída e a continuidade do tratamento devem ser incentivados. O alcoolismo tem cura e tratamento. Muitas pessoas não julgam o alcoolismo como uma doença. Pior que não reconhecer e tratar é subestimar o poder tóxico que essa substância tem para o organismo. Antes de encerrarmos estes ensinos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre este assunto. A Bíblia condena a bebedeira e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, mas não seu uso moderado. Desde os tempos antigos, homens e mulheres que adoravam a Deus bebiam vinho. Essa bebida é mencionada mais de 200 vezes na Bíblia. Por exemplo, come o teu alimento com alegria e bebe o teu vinho com um bom coração, diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. O vinho provoca uma sensação de prazer e alegria, por isso costumava ser servido em comemorações como casamentos. Foi numa festa de casamento que Jesus fez seu primeiro milagre. Transformou água em vinho excelente. João capítulo 2, versículo de 1 a 11. O vinho também era usado para fins medicinais. Lucas capítulo 10, versículo 34 e também em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Por que é um assunto importante? Todo ano, muitas famílias sofrem porque o pai, a mãe ou ambos bebem demais. O excesso no beber também é a causa de inúmeros acidentes, como quedas e acidentes de trânsito. E, ao longo prazo, o abuso do álcool pode danificar cérebro, coração, fígado e estômago. Para Deus, a moderação no comer e no beber é fundamental. Encontramos em Provérbios, capítulo 23, versículo 20, e em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2, 3 e 8. Ele não aprova a falta de autocontrole. A Bíblia diz: o vinho é zombador, a bebida inebriante é turbulenta, e quem se perde por ele não é sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1. O álcool pode levar as pessoas imprudentes a se desviar de seu padrão de moral. Em Oséias capítulo 4, versículo 11 diz: o vinho e o vinho doce é que tiram o bom juízo. Além disso, a Bíblia afirma que os beberrões não ganharão a vida eterna. Em 1 Coríntios, versículos 6, 9 e 10.
Este texto foi extraído do site do Hospital Albert Einstein, da mesma forma de escritos de Otávio Fernandes e com a minha humilde ajuda. Obrigado e até a próxima.